Ministro, o senhor falou sobre estarmos sendo rebocados pelo vírus, né? Que consequências isso vai trazer para o Brasil no cenário internacional? A imagem do Brasil internacional é muito ruim. Eu não sei se ela é pior na saúde ou no meio ambiente. Ela compete hoje as duas. O Brasil é visto como um país cujo presidente teve todas essas medidas, fala em sair da Organização Mundial da Saúde, ofende todas as pessoas que trabalham com ciência e coloca o Brasil cada vez mais longe das grandes mesas de decisões. O mundo está falando em, por exemplo, vacina. Nós estamos aí participando dos testes, mas a gente tinha que estar discutindo qual que vai ser a capacidade de produzir essas vacinas. Será que o Brasil vai ter os insumos certos? Será que o Brasil vai ter as máquinas corretas? O complexo industrial brasileiro dá conta? Será que a gente vai estar num esforço mundial? Será que a gente não tinha que estar sentando para saber a questão de patente, acesso a testes, acesso a equipamentos de proteção? Essa parte, o Brasil hoje é visto internacionalmente como um país de terceira linha no quesito cuidado à saúde. A gente se aproximou muito da maneira como o presidente dos Estados Unidos administrou a doença nos Estados Unidos, o presidente Trump. Como lá o resultado é muito ruim e aqui o resultado é muito ruim, nós fomos colocados na mesma vala, sendo que aqui a gente tem inúmeras demonstrações de cuidado. Nós estamos lutando para não ter morte por desassistência, que é aquela morte que a pessoa quer ir para um hospital, ele tem cartãozinho do plano de saúde, tem ordem judicial, ou tem o direito mesmo constitucional e não consegue entrar. A gente tem lutado para que isso não ocorra no Brasil, como ocorreu nos Estados Unidos. A gente vem tentando, mas o Brasil está muito aquém do que ele já foi, do que ele é, do que ele poderia estar fazendo agora durante essa epidemia, de liderar a América do Sul, de liderar os países de língua portuguesa, de chamar a responsabilidade sanitária mundial para que a gente pudesse ter protagonismo e pudesse garantir o acesso ao que a ciência está na bancada. A gente tem testes de melhor qualidade prontos para saírem, aí a Austrália liberou uma pesquisa muito boa, a gente tem uma pesquisa forte em retroviral acontecendo, que é para o segundo semestre, a gente tem essa das vacinas, que deve ser para o segundo semestre, primeiro do ano que vem, a gente tem muita coisa boa que vai virar essa página, que o Brasil tinha que estar com um protagonismo forte. A gente tem condições de ter um protagonismo forte, mas a nossa imagem internacional é muito frágil, é muito aquém daquilo que o Brasil e que o SUS já tem de respeito internacional e que nesse momento perde por conta da nossa imagem internacional. O senhor falou sobre a cloroquina. Desculpa, Gui, só complementar ali. O senhor comentou sobre a cloroquina e eu queria perguntar para o senhor acompanhou muito de perto essa defesa do presidente Jair Bolsonaro dessa medicação já desde os primórdios, e eu queria lhe perguntar se, na sua opinião, o presidente estimula o uso porque ele realmente acredita na cloroquina ou é para justificar o gasto público que foi feito com relação a esse medicamento? Qual a opinião do senhor? Eu acho que nunca teve nenhum viés de saúde. O viés é muito mais para as pessoas acreditarem que tem um remédio para ver se elas voltam a trabalhar, acreditando que o remédio possa operar um milagre. Como a doença evolui bem em 90% dos casos, vai ser comum isso, e a gente já esperava. Uma hora é a cloroquina, no último mês agora foi a ivermectina, aí tem os que falam do corticoide, tem os que falam do Anita, tem os que falam da heparina, tem os que falam disso. E quanto mais as pessoas discutirem esse assunto cloroquina, menos os canais de comunicação, os jornais, menos a sociedade vai discutir a condução equivocada que o Brasil está fazendo disso daí. O número de mortos que se acumula tem mais de 60 dias, que mais de 1.000 pessoas morrem todos os dias, na média, dentro do Brasil, por essa doença. Como se a gente estivesse caindo 4, 5 Boeings todos os dias nas nossas cabeças e a gente estivesse achando normal e estivéssemos querendo discutir se deveria servir água mineral dentro do avião ou não. O fato é que existe algo muito, muito equivocado nessa posição do presidente, passa uma desinformação para a população, causa realmente um desequilíbrio. Esse medicamento é usado para malária, é usado para as formas reumáticas, essas pessoas perderam acesso a esses medicamentos por conta da procura absoluta, e os médicos estão observando que muitas pessoas que usam acabam chegando para eles
aqueles que complicam, que têm problemas cardíacos, porque uma coisa é você tomar esse remédio com 20 anos, com 40 anos, com 30 anos, onde todo mundo está muito bem, obrigado. Outra coisa é você pegar as pessoas que mais complicam, que têm 80, 85, 90 anos, 70 anos, 75 anos, que já tem stent, que já tem problema cardíaco, que é hipertenso, que é diabético, toma uma dose que não se sabe quem é que calculou essa dose, o porquê dessa dose. O Ministério da Saúde foi tão inconsequente que ele liberou para uso em grávidas, em gestantes. A última vez que o Brasil fez liberação de drogas para gestantes sem teste foi quando nós usamos a talidomida nos anos 60 e colhemos uma geração de pessoas com malformação. Então, nós temos hoje essa situação, é uma situação que não existe ordenamento dentro do país, pega-se uma caixa, fala, usa isso daqui, que isso aqui é bom. Aí vários médicos falam, na minha experiência também é bom, eles não se baseiam em nada técnico e nada científico, e vai causando esse caldo de discussão sobre um assunto, um tema menor, quando a realidade, o vírus é um fato. Ele não negociou com ninguém, ele não negociou com presidentes da República, com chefes de Estado, ele atacou todas as classes sociais, mas pegou principalmente os menos favorecidos, a classe média, os lares menores, os lares que têm que acomodar avós dentro do lar. O vírus ele foi em cima dessa situação e tem trazido muito, muito sofrimento Brasil afora. Espero aí que em Santa Catarina vocês reúnam tudo que vocês têm de informação, e isso eu acho o ponto positivo. Acho que a sociedade tem as informações necessárias para tomar as suas decisões. E tomem junto com os governantes locais, porque os prefeitos estão todos espremidos aí por uma eleição que se avizinha. Então, sofrem pressões de toda ordem, de comércio, de igrejas, de ambulantes, de vereadores, de câmaras, e estão com uma agenda política muito difícil. E os governadores de estado, numa meia distância sobre isso, estão querendo se envolver muito diretamente. Então, precisa a sociedade civil organizada se aproximar, ajudar, dialogar, e o grande papel da imprensa, que é divulgar os números, que num tempo atrás aí o Ministério da Saúde chegou quase a querer escondê-los da sociedade brasileira, mas foi resgatado por ordem do Supremo. Então é mostrar a realidade e dizer, olha, nós estamos todos no mesmo barco, ninguém gosta disso, ninguém acha isso aqui interessante para nada, isso que causa uma crise na saúde, na educação, na cultura, no esporte, nas empresas, em todos os setores são de alguma maneira afetados. A humanidade, o planeta Terra está passando por isso, está todo mundo procurando um remédio, todo mundo procurando uma solução, no mundo inteiro, na Itália, nos Estados Unidos, na Austrália, na Rússia, na China. O planeta Terra inteiro, nesse momento, se debruça para achar uma solução, e está difícil para todo mundo. A gente tem perspectivas boas para o segundo semestre, mas a vida é hoje, né? E ela é curta, ela é um bem precioso, e a gente tem que garantir para todo mundo o direito de lutar pela vida. Ministro, o senhor mencionou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro durante a crise, falou em condução equivocada. Durante a sua passagem no Ministério da Saúde, quando começou a pandemia aqui no Brasil, o senhor e o presidente tiveram diversos atritos. O senhor defendia o isolamento social, o presidente não defendia. A condução do presidente tem sido marcada por um constante embate com poderes e instituições, opositores. Isso foi uma coisa que continuou, não só continuou, mas se acentuou durante a pandemia. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor esperava uma atitude diferente do presidente Bolsonaro diante de um momento como esse, de uma crise de saúde tão intensa. A gente sempre espera, mesmo porque eu mostrei para ele todas as consequências. Nada do que está acontecendo, ele pode alegar que ele não sabia que seria assim, né? É uma doença que já tinha mostrado a sua face no mundo ocidental e que o Brasil tinha que se preparar muito, porque o maior patrimônio de uma nação deveria ser, em tese, a vida dos seus habitantes. Não tem nenhuma vida que seja desnecessária dentro do Brasil, ou que a gente pode simplesmente falar, deixa isso aí para lá e vamos tocar outros assuntos. É um falso dilema você colocar, será que vai a saúde ou a economia? Nenhuma sociedade que conseguiu superar os seus problemas econômicos de epidemia, se ela não se junta, se ela não se protege.
né? O Brasil pode ter tomado um caminho que vai atrasar ainda mais a retomada da economia. Então, tudo estava sobre a mesa, tudo estava às claras, tudo que eu coloquei para a população é o que eu acreditava, os valores que eu fui criado, os valores de ciência que eu aprendi com os meus mestres, me pedi a sociedades brasileiras de todas as especialidades, as latino-americanas, a europeia, a norte-americana. O Brasil estava ligado com a tomada de decisão com a Inglaterra, com os maiores sistemas de saúde do mundo. Nós falávamos, trocávamos informação sobre a gravidade da doença. Então, ele teve todas as chances de tomar as decisões. Ele optou por esse caminho, né, que é um caminho que precipitou essa dinâmica social. E nessa doença está provado que tempo é mercadoria. Você ganhar tempo, a pessoa mais esperta, a pessoa que melhor vai sair dessa, é quem conseguir se prevenir, não pegar essa doença e pegar o tempo da ciência, tomar a vacina e ficar livre dela e poder viver bem com a sua família, com seus netos, bisnetos, enfim, com todo mundo ao seu redor. Eu acho que esse tempo das coisas é que ficou muito confuso. E realmente a minha presença ali no Ministério não poderia mais ser possível, porque eu falava, vamos por esse caminho, ele falava, vamos por outro. É impossível um ministro permanecer ali dentro, o presidente não teve outra alternativa, eu não iria mudar a orientação que eu tinha da ciência, que era aquela, e ele decidiu, desde o começo, ficar com a negação dessa doença, de que era uma gripe menor, um resfriado, e que as pessoas deveriam sair. Na época existia uma discussão sobre quarentena vertical, tipo assim, vamos soltar todos os jovens, todo mundo abaixo de 55 anos vai trabalhar, todo mundo se contamina que vai proteger. Teria sido uma tragédia de altas proporções. Então, eu fiz o que eu achei que era o bom senso, que era o correto. Espero que ele tenha também condições de fazer a sua releitura. O Brasil é maior, a gente vai sair dessa crise. Poderíamos sair com menos perdas, mas vamos sair com as perdas, que é o que a sociedade brasileira, num regime democrático, escolheu, e vamos ver se a gente consegue ganhar aprendizado desse momento, para melhorar o sistema de saúde, entender que saúde não se faz da noite para o dia, que você não cria especialistas de uma hora para outra, que você não que precisa ser sério, que precisa planejar, que precisa ter compromisso com metas, né, que a radicalização, a polarização, querer fazer com que o vírus torne-se uma coisa política, o remédio torne-se uma coisa política, é muito pequeno, né, que a vida das pessoas tem que ser nosso primeiro compromisso para garantir os demais direitos que as pessoas têm. Elas precisam poder contar com um sistema de saúde que fale a verdade para elas. Então, eu acho que isso sirva de aprendizado para a sociedade brasileira como um todo.